Olá, turminha do 31B. Então, hoje em Geografia, nós vamos começar o nosso livro 2. Então, nós vamos ao livro didático nas páginas 3, 4 e 5. Para quem a mamãe e o papai comprou o livro, mas o livro ainda não chegou, pode usar o positivo on, tá? Pede para a mamãe entrar lá no site do positivo on. Lá tem o livro, tá? E aí vocês podem olhar as perguntas e as atividades no computador e responder no caderno, ok, pessoal? Bom, pegando o livro didático lá na página 3, em Geografia, nós estamos vendo que ele está falando sobre as atividades econômicas e as paisagens urbanas e rurais, tá? Lembrem que a paisagem é tudo aquilo que a gente enxerga do ambiente, ó. Então, aqui diz para nós que nesse capítulo você vai estudar como seres humanos ocupam e desenvolvem diferentes atividades econômicas nos espaços do município. Também vai perceber que o trabalho humano caracteriza as paisagens urbanas e rurais. Então, aqui para nós, ó, tá mostrando uma paisagem, né? Uma mistura entre a paisagem urbana e a rural. Então, lá atrás tem a parte rural, olha ali as ovelhinhas no sítio, né? E aqui o riozinho, ó. E aí aqui as coisas vão se transformando aos poucos e a gente vai chegando mais na parte urbana da cidade, ó, tá? Então aqui essa imagem tá mostrando toda essa transição do rural, do campo, das nossas paisagens mais naturais, para uma paisagem mais urbana, mais cultural, mais formada pelo homem, tá? Lembrem que a diferença de paisagem rural, paisagem natural e paisagem cultural é que a natural ela já existia, que nem o rio, a montanha, as árvores. E a paisagem cultural é aquela que o homem fez, tipo os prédios, as praças, tá? Então, a gente vai lá para a página 4. Ó, lá na página 4, tá falando assim para nós, ó. Observe estas duas obras de arte da artista Tarsila do Amaral. E aí vai falar para nós quem é a Tarsila do Amaral. Diz assim, ó. Pintora brasileira que em seus trabalhos usava muitas cores, tons fortes, figuras geométricas, lembram das figuras geométricas? Quadrado, triângulo, retângulo, círculo, para representar temas cotidianos e paisagens brasileiras, tá? Então, ela fazia desenhos, imagens das paisagens do nosso país, tá? E aí, aqui embaixo, tem dois quadros da Tarsila do Amaral. Um representando a cidade, a área urbana, ó. Aí tem aqui, ó, Amaral, Tarsila, São Paulo, 1924, um óleo sobre a tela, tá? Que era uma pintura de óleo, pintada a óleo. Color, aí tem o tamanho da pintura. Pinacoteca de São Paulo, do estado de São Paulo, tá? Aqui também tá falando, ó. Tarsila do Amaral, paisagem com touro, e aí toda a explicação. E aí ali é a coleção Roberto Marinho, no Rio de Janeiro. Então, aqui a gente tá vendo uma imagem representando a área urbana de uma cidade. Ó, prédios, um ônibusinho, na realidade é um tipo de um trenzinho que passava lá em São Paulo, tá? Uma ponte, as luminárias, ok? E aqui, ó, a área rural, ó, campo, árvores, as casas, o gado, né, o boi ali,
Então, a diferença das duas imagens, a área urbana e a área rural, tá? Aí depois a gente tem aqui umas perguntas para responder. Então, diz aqui, ó. Que paisagens são retratadas nessas duas obras do artista? Então, a gente já conversou, né? Que é a urbana e a rural. Depois, as paisagens retratadas apresentam diferenças? Quais elementos diferenciam essas duas paisagens, no caso, né? Uma da outra. Então, olha só, o que que tá diferindo? O que que tem de diferente nessa paisagem e nessa paisagem, tá? O que que mostra que as duas não são iguais, ok? Depois, qual das paisagens se parece mais com o lugar onde você vive? Onde vocês moram é mais parecido com essa paisagem ou é mais parecido com essa paisagem? Tá? Aí uma resposta pessoal. Depois, em sua opinião, as paisagens retratadas podem representar o mesmo município? Então, essas duas paisagens, elas poderiam ser de um mesmo município? O que vocês acham? Lembrem que o município, ele é um conjunto da área urbana e da área rural, tá? Aí, na página 5, diz assim: com o auxílio do professor, como nós estamos em isolamento social, vocês vão pedir ajuda do papai e para a mamãe, faça uma releitura das obras de Tarsila do Amaral. Lembre-se de mostrar elementos específicos que caracterizam a cidade e o campo. Então, o que é uma releitura? Olha aqui o espaço. Vocês vão separar a folha, ou ao meio, ou assim, do jeito que vocês quiserem. E vão fazer dois desenhos. Um desenho da área urbana e um desenho da área rural, tá? Que nem ela fez aqui, ó. Dois desenhos. Um da área urbana e um da área rural. E aí, vocês vão ter esse espaço todo para fazer os desenhos da área urbana, da área rural, ou da área urbana e da área rural. Vocês vão desenhar a área urbana e a área rural de vocês. Aí façam bem colorido, bem bonito assim, tá? Bom, então, o que vocês têm que fazer na realidade são as perguntas da página 4 e o desenho da página 5, tá? Quem o livro ainda não chegou, pede pro pai e pra mamãe entrar lá no Positivo On para conseguir ler as perguntinhas, tá? E façam no caderno. E aí, peçam pro papai e pra mamãe tirar foto do caderno, não tem problema, tá, pessoal? Ó, a tia vai passar com mais calma aqui, ó, onde tá o desenho. Aqui, ó, onde tem a pergunta, tá? Caso queira, dá um pausezinho pra ler as perguntas, ok? Tá bom, pessoal? Depois que vocês terminarem, vocês peçam pro papai e pra mamãe mandarem pro Atividades EAD, tá? Não esqueçam de colocar o nome, a turma e a disciplina. Tá bom, gente? Até a próxima aula!